Olá a todos que nos acompanham no nosso podcast Falando Direito. Hoje cá estou eu na condição muito difícil de poder fazer entrevista com a nossa professora Fernanda Feltran, porque o conhecimento dela no tema que nós vamos trabalhar é muito grande, ela conhece muito bem do que ela trabalha, coordena uma pós-graduação correlacionada ao tema, que é muito importante, e que, de certa forma, está muito próxima da nossa linha de pesquisa do mestrado, que são os meios adequados de solução de conflitos, que, de certa forma, tem ido ao encontro mundial de formas adequadas de solução de conflitos, tendo em vista elementos globais, né, e desafios transcontinentais de soluções de problemas que se apresentam. Então, nós vamos falar sobre os meios adequados de solução de conflitos. Seja muito bem-vinda, professora. A casa é nossa, professora da nossa pós-graduação, professora da nossa graduação de muito tempo já, e vem nos ajudar em vários outros projetos. Então, estamos aqui todos ouvidos, professora, para a gente poder trabalhar com esse tema maravilhoso, que é os meios adequados de solução de conflitos, que pode ser desde a coisa mais complexa de contrato de milhões, quando nós temos os desafios da arbitragem, ou até uma pessoa que entra num site, faz uma compra num site que está hospedado no, vamos dizer assim, no leste europeu, o fornecedor está na China e ele precisa ter um contrato de compra e venda internacional para fazer todo o traslado. Chega no Brasil e aí tem toda a questão específica da logística. Então, desde uma compra de uma coisa pequena, vamos dar nomes às atividades empresariais, mas até mesmo em questões de fornecimento de dados, as questões relacionadas à propriedade intelectual, que hoje em dia tem um problema gigantesco, e as plataformas digitais. Então, eu acredito que os meios adequados de solução de conflitos vêm se apresentado de formas assim maravilhosas. Num case que eu gosto sempre de citar é o resultado do Mercado Livre, né? Sim. Eu acho que é um case interessantíssimo, até a gente poder, se for o caso, falar por aqui, que demonstrou uma diminuição de, salvo me engano, 96% de diminuição das reclamações, utilizando dispute boarding, né, que é exatamente o design de disputes, para poder solucionar os problemas que eles têm no mercado que é tão pungente, né? Eu acho que esses são os desafios que nós temos hoje em dia, mas tem bastante coisa para falar e eu acredito que, na verdade, a gente vai aprender bastante hoje quanto a esse tema, professora. Sim. O espaço na nossa casa, se sinta muito bem. Eu gostaria de ouvi-la, professora. Bem, é uma honra falar contigo sobre esse tema. Afinal, você cuida dessa matéria, conhece essa matéria. Então, acredito que é um bate-papo proveitoso para nós, para os nossos alunos, porque trata-se de entender hoje a transformação cultural, social e jurídica que o direito está passando. Olhar para os meios adequados de resolução de conflitos, mas também entender o fator cultural, a postura humana diante das relações jurídicas, comerciais, consumeristas, é de tamanha importância para que a gente possa desafogar o poder judiciário. Eu costumo falar que o olhar para não só para os meios adequados, mas para o conceito de desjudicialização, que é um conceito novo e muitas vezes mal interpretado e até debatido pela corrente acadêmica. Porque muitas pessoas, os nossos alunos que estão assistindo, vão falar, mas espera aí, eu desde o meu primeiro semestre na faculdade aprendo a judicializar. Né? E nós tivemos também essa escola e, de repente, a professora está falando sobre desjudicializar. O que é isso? É deixar de dar força para o direito combativo, contencioso, é olhar para o direito de uma nova forma. Então, eu gostaria de tratar essa temática primeiro a partir do entendimento que desjudicializar não significa uma nova bandeira contra o direito processual. Não é. É a compreensão de que hoje nós temos, segundo índices do CNJ, 80 milhões de processos em trâmite. E esses 80 milhões de processos em trâmite, grande parte processos em que o Estado demanda e grande parte processos consumeristas, nós temos que, com o avanço das plataformas digitais, surgiram os chamados aplicativos abutres. E o que é isso?
Até meados de 2018, 2017, 2018, nós, no nosso espírito combativo, o Brasil, já tinha altos índices de processos judiciais. Ocorre que, com o desenvolvimento da inteligência artificial, plataformas foram criadas para captação indevida de clientes na seara do consumidor, como você bem trouxe, César. A relação de consumo é justamente um dos fatores que é passível de resolução por meios adequados, por uma mediação, por conciliação, enfim. Ocorre que essas plataformas, elas criaram meios de captar o consumidor insatisfeito. Na pandemia aconteceu demais com o cancelamento de voos, então o setor aéreo sofreu demais por esse impacto. Essa plataforma, número 1, ela traz a ideia da justiça gratuita nos juizados especiais. Número 2, ela traz a possibilidade de contratação de serviços jurídicos, mas sob uma justificativa de serem civic techs, ou seja, plataformas que vão estimular o exercício da cidadania, o exercício da justiça social, dos seus direitos. Então, pessoas leigas, levadas a essa a conclusão de que serão vencedoras nos seus processos, nas suas indenizações contra grandes empresas. E também num sentimento de justiça, de reequilíbrio, de não serem mais passadas para trás, tem ajuizado muitas ações. E isso está gerando um grande número de processos. Veja, essas pessoas elas sequer conhecem os advogados com quem elas contratam. E um problema seríssimo que vem acontecendo para além de abarcar o judiciário com um grande número de processos, que é a captação indevida de clientes, que vem acontecendo. E o prejuízo está em si nas decisões que vão vir do processo. Por quê? Um número alto de processos, você que é professor nessa seara sabe, o juiz de direito, o poder judiciário em si não dá conta de oferecer uma decisão judicial com qualidade com tantos processos assim. Então, qual é a minha proposta? É um olhar para a desjudicialização, é entender que desjudicializar não é deixar de fazer a justiça, mas o consumidor, como você disse, ele pode procurar outros modos, consumidor.gov, outras plataformas, antes de ceder a essas plataformas, a esses aplicativos abutres, fazer contratação para virar um processo. A minha proposta ela vai além, principalmente para essas empresas, porque a empresa também precisa estabelecer uma política interna, que pode ser feita por governança, por compliance, em estabelecer uma boa comunicação. E aí a pós de direito sistêmico fala sobre isso, sobre um diálogo estabelecido com o consumidor, um serviço de atendimento ao cliente que atenda o consumidor, que com uma boa comunicação, que com real vontade de resolver aquele conflito, evite que esse conflito se transforme em um conflito judicial. Mais ou menos, assim, quantos temas envolvidos dentro de uma única questão do acesso à justiça, né? Nossa, assim, nos faz refletir sobre várias coisas. Uma política de acesso à justiça se transformou nos últimos 50 anos no direito brasileiro. Sim. Assim, se você for pensar, os códigos de processo que nós temos são muito recentes do Brasil e assim, a ideia de uma justiça inquisitorial e muitas das vezes competitiva criou essa situação que nós temos hoje por conta do modelo romano-germânico que a gente tem, assim, da justiça feita da forma que o direito romano-germânico traz para nós. E é engraçado isso, né? Porque assim, nós pegamos uma experiência do direito romano-germânico e tentamos trazer uma solução que eu acho muito interessante do sistema norte-americano, que é um sistema da common law, que é completamente diferente da nossa da civil law, e que lá a atividade da advocacia é como se fosse qualquer outro tipo de atividade, né? Então você entra dentro de um avião e fala assim, tá com problema de voo, ligue para tal pessoa. Mas você vai perceber que o caminho lá não é da judicialização. Exato. Então,
apesar de você ter nos Estados Unidos uma advocacia que é muito mais mercantilizada do que a nossa, porque eu acho que o nosso modelo é muito mais fidedigna à atividade da advocacia como exercício de um profissional liberal, como acontece com outras áreas. Assim, médicos, como regra geral, não podem fazer publicidade e propaganda como nós, mesmo que utilizando as mídias que a gente sabe muito bem que acontecem, né? Sim. O pessoal da odontologia, porque nós somos profissionais liberais que somos vocacionados à confiança propriamente dita. E mudar o paradigma de que você eventualmente vai utilizar uma outra forma de advocacia é muito ruptivo. E assim, na atividade empresarial isso é muito claro. Mas assim, quando você pega outras atividades, isso que é muito interessante César, uma coisa que é muito nossa do direito privado. Onde já se viu um advogado de direito de família e sucessões que não quer judicializar tudo? Hoje em dia tem se tornado uma análise assim, de uma outra fonte do direito, que é de você fazer uma análise econômica. Vale a pena a gente começar a judicializar tudo? Exato. E assim, hoje no Brasil, a gente consegue perceber que tanto no direito de família também, como nos contratos, como até mesmo no direito empresarial, as empresas de grande porte têm feito cálculo. E já têm entendido que o caminho mais adequado, tanto para o ranqueamento da empresa, para o score, e economicamente acho que não tem mais um valor para a empresa, né? Então eu acredito que, veja se você concorda comigo, eu acho que nós chegamos até um estado da arte, e esse é um momento importante, assim, não só na academia. Eu me lembro que em 99, quando eu entrei na graduação de Direito, imagina falar de meios adequados de solução de conflitos. Hoje em dia nós invertemos a grade para colocar os meios adequados. Tem 300 nominações para isso, mas desjudicialização, que, por sinal, na nossa disciplina do mestrado, assim, existem várias vertentes, né? Então você fala desjudicialização, você fala de extrajudicialização, você fala de sistema multiportas, tem vários nomes para a gente tentar solucionar uma das coisas que a gente acha que vai dar uma melhor resposta para o jurisdicionado. Mas o mais importante, veja se você concorda comigo, é verificar uma boa prestação dos serviços da advocacia, tentando atender não só o interesse da parte, eu acho que isso é essencial, porque a gente de vez em quando, na qualidade de advogado, nós somos advogados, a gente faz um bem tão grande para o cliente que nem mesmo ele entendeu, mas ele queria que tivesse judicializado a questão só porque ele acha que era mais bonita. Exato. Mas a solução que a gente acaba dando, nós acabamos fornecendo, talvez seja muito melhor, eventualmente, por conta de uma contranotificação, de uma notificação, ou, na verdade, um procedimento administrativo dentro do próprio site do fornecedor, do fornecedor, ou muitas das vezes uma colega, quando você não está trabalhando questões assim, mas uma conversa mais leal com um colega da outra parte, que entenda um pouco, fala assim, vai ficar caro para todo mundo, vamos fazer um elemento mais igualitário nessa partilha. Eu acredito que, assim, nesse momento, a advocacia começa a olhar para um outro olhar nesse sentido. Exato. E é engraçado que o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o atual corregedor-geral, está fazendo a parte da reforma do Código de Processo Civil, né? Trabalha muito essa ideia. Então, o ministro do Judiciário dizendo, olha, ele veio aqui numa palestra na IPD, numa aula magna de início, e falou assim, olha, o lugar mesmo é do lado de fora, por favor, entrem aqui só para falar de coisas que a gente precisa trabalhar, porque são direitos indisponíveis, essas coisas todas. A professora começa a perceber no mercado, essa é uma pergunta assim, que é muito prática, eu acredito que quem está nos acompanhando sempre quer saber, assim, na prática, como é que funciona? Na academia, a gente tem repetido isso há bons anos já, mas na prática, você tem sentido essa sensibilidade muito mais no setor privado do que no setor público, assim, contratos, família e também propriedade, as pessoas desjudicializando, tentando métodos e técnicas, porque assim, a técnica é muito importante nesse momento, né? Você tem percebido isso na prática, professora? Sim, tenho percebido. E você colocou muito bem a questão do sistema multiportas. A minha compreensão, tanto com os colegas com os quais eu trabalho no escritório, nós lidamos com empresas familiares e com médias empresas lá. E troco muita figurinha com advogados que atuam nessas áreas, porque a gente tem problemas de ordem empresarial, mas tem problemas de ordem também familiar. Quando você tem um sistema multiportas, é necessário desenvolver, e eu acredito que hoje o diferencial do profissional, do aluno que quer ser advogado, que quer atuar como promotor, é conhecer e desenvolver novas habilidades comportamentais.
O direito, a compreensão, entender os meios adequados, conciliação, arbitragem, mediação, todas as outras possibilidades, a gente consegue, e aqui na nossa casa, a gente tem excelentes professores lidando com isso, trazendo o que é de mais atual, mas é também necessário desenvolver um comportamento novo. Né? Trazer um novo olhar que se descola dessa visão muito mais combativa e perceber também no cliente, conhecer a história desse cliente, entender o que esse cliente de fato tem como satisfação. Porque muitas vezes o cliente ele nos procura diante do desespero. Essa é que é a verdade, porque ainda não há também a visão de que o advogado é um investimento, né? O cliente ainda tem essa visão de que nós somos o centro de custos alto, né, de uma empresa ou mesmo para uma família. E ele não tem a compreensão de que lá no meu escritório eu pratico dessa forma. Um sistema multiportas é uma bandeja em que tem várias possibilidades de soluções. E muitos escritórios, grandes bancas, já setorizam essas possibilidades de solução. Então, quando você olha, por exemplo, para um grande escritório que vai ter a arbitragem, sim, vamos tratar de grandes negócios, grandes empresas. Quais os benefícios? A gente vai olhar. É uma questão que não vai ser pública, é uma questão que vai ser tratada por um expert da área. Tudo isso traz um benefício muito interessante para o teu cliente. Agora, você está diante de uma outra disputa, uma disputa familiar. Que tal entender, compreender o tipo de conflito que está sendo posto e talvez oferecer uma mediação? Então, o que eu sinto é que nós, profissionais aqui contemporâneos, já sentimos que financeiramente é muito interessante, não para nós somente, mas também para o cliente, que arrasta muitas vezes um processo durante 10 anos, 12 anos, e os desgastes não são só de ordem material, são de ordem emocional. Eu tenho clientes que vieram para mim em um momento do processo, já com 8 anos de processo, e me disseram, pelo amor de Deus, eu quero me livrar, porque eu quero viver. Porque o processo também é um lugar em que o cliente retoma todas as vezes aquelas dores, sejam elas patrimoniais, sejam elas morais. Então, o que eu vejo é um grande avanço. Escolas, como você disse, a academia já vem propagando, mas também os advogados, os nossos colegas, e no setor público, eu tive uma experiência muito interessante em Mato Grosso de fazer uma parceria lá para lecionar sobre mediação, em que já há um olhar efetivo para conciliação, mediação no setor público. A resistência é muito grande ainda, né? No setor privado, a gente já avança a passos largos, principalmente porque existem hoje, como o selo de desjudicialização da OAB, que é uma inovação promovida em maio. Então, são políticas de incentivo às empresas. O setor público ainda não tem esse tipo de incentivo. Ainda não existe esse amadurecimento que o setor privado tem. Então, eu acho que o movimento na esfera pública ainda está um pouco lento, mas no setor privado, principalmente com esse incentivo da OAB, em que, preenchidos os pressupostos internos de comunicação, de tecnologia, de ferramentas de inteligência artificial, de compliance e governança dentro das empresas, a empresa ela vai viabilizar uma comunicação grande com esse cliente, com esse consumidor, reduzindo taxas processuais. Então, é o caminho que eu acredito que seja o caminho do presente e do futuro. Tá? Respondendo a tua pergunta, e de forma alguma diminui a competência, a expertise técnica e jurídica dos profissionais do direito.
Às vezes, a habilidade de provocar uma boa mediação em que todos saem satisfeitos, ela é tão grandiosa, não é? Quanto uma tese bem-sucedida no STJ ou no STF. Maravilha, professora. Nossa, muito bom. Então, assim, eu tenho por mim, assim, tentar sempre captar as palavras, ou pelo menos os elementos mais importantes para a gente poder fechar o raciocínio. Sim. E para quem está nos ouvindo, de certa forma, tentar entender o recado final. É o presente, a gente já sabe disso, os números mostram isso, mas assim, nesse exato momento, já presenciando o que está acontecendo, e de certa forma vivenciando os seus reflexos para o futuro, você acredita assim que no âmbito privado, então, 3 pilares vão ser muito importantes daqui para frente. Eu acho que conhecer os sistemas vamos dizer assim, adequados, ou sistemas possíveis de solução de conflitos. O segundo elemento que eu acho que é muito importante, a utilização das tecnologias para o caminho mais adequado, para a forma de você conseguir obter esses resultados e não angariar ou utilizar esse trabalho para um lado mais dark side, assim, para o lado da força do Star Wars, né? E por fim, eu acredito que as regras também internas das empresas para poder atender essas respectivas pessoas, ou seja, as regras de compliance, código de ética e conduta. Então, esses 3 pilares acabam sendo importantes. Eu acho que os meios adequados, as questões específicas aí da utilização das novas tecnologias, das mais diversas formas, e também um posicionamento mais marcado com base nessa construção do compliance, normas de conduta, podem ser ferramentas que estão presentes já no Brasil, mas que vão ter reflexos bem, vamos dizer assim, acentuados para o futuro? Excelente, é isso. Eu só acrescentaria o desenvolvimento das habilidades comportamentais, o diálogo, a comunicação, tanto na esfera acadêmica quanto dentro das empresas, o olhar para a comunicação, para o diálogo, estabelecimento de equilíbrio nas relações. Mas você resumiu brilhantemente. Esse é o agora e é o futuro. Gentileza, gentileza. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tá na condição de entrevistadora é muito interessante, né? A gente está sempre na qualidade, sempre muito mais de estar apresentando as ideias, e acho que foi a primeira vez que eu vim aqui nessa posição. Das outras vezes eu vim na condição de convidado, então esse momento me deixa bastante feliz, e tirar da nossa zona de conforto é sempre algo muito interessante. Professora, obrigado. Eu agradeço muito, a gente sempre está aqui trazendo algo que de certa forma é apalpável para os nossos alunos e que de certa forma podem ser experiências positivas para todos os nossos possíveis alunos, e que entendam exatamente como é que a gente vai ter que trabalhar essas questões para o futuro. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço pela escola que você traz. Gentil. Obrigado, gente. Então, até o próximo programa. Muito obrigado. Contem sempre conosco. Espero aí a gente sempre estar produzindo bons materiais e conteúdo para nossa escola. Obrigado.